Paz do Senhor, irmãos. Bem-vindos mais uma vez. Sou o pastor Jean Jorge. Estamos aqui no nosso canal Escatologia, Princípio do Fim. Fique conosco. Será um vídeo curto, porém, espero que Deus traga esclarecimento a você. Vamos lá. Apocalipse capítulo 20, versículo 14, diz assim: Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Então, aqui, em outras traduções, está escrito a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Cabe aqui a gente já fazer a diferença nas traduções, porque a palavra inferno, ela vem do latim, infernos, ou inferior, né? Que quer dizer o mundo dos mortos. Mas ela, infelizmente, foi traduzida com só com a palavra inferno, mas com vários outros contextos. Contexto de sepultura, está lá a palavra inferno. Contexto de lago de fogo, está lá a palavra inferno. Contexto de mundo dos mortos, está lá a palavra inferno. Então, é pelo contexto que nós vamos fazer a diferença que não poderia ser a palavra inferno em todas as situações. Aqui, por exemplo, a palavra correta realmente é Hades, que é mundo dos mortos. Porque se fosse inferno, como se fosse lago de fogo, que é o fim mesmo de tudo, daqueles que não têm a Cristo como seu Senhor, né? Ficaria assim o texto, ó. E a morte e o lago de fogo foram lançados no lago de fogo. Não tem sentido, né? O lago de fogo é o fim, o local onde foi feito para o diabo e os seus anjos. Mas os homens que não quiseram aceitar a vida que está em Deus, infelizmente, irão para este local. Então, Hades, ele é o mundo dos mortos, um local intermediário após essa vida nossa aqui, após esse corpo morrer, a alma vai para esse estado intermediário, não é purgatório. É um estado intermediário que dali segue para ou a vida eterna com o Senhor ou o lago de fogo. Então aqui o correto é a morte e o mundo dos mortos, o Hades, né, foram lançados no lago de fogo, porque não haverá mais morte. Aqui já houve a ressurreição dos mortos em Cristo, então estes estão para a vida eterna. E 1000 anos depois haverá outra ressurreição, e aí sim haverá, então, total divisão. Então, após o trono branco, haverá realmente a finalização de todas as coisas, onde um viverá com Cristo, que já está há 1000 anos reinando, e o outro vai para o lago de fogo, juntamente com o mundo dos mortos. Esta é a segunda morte. Tanto a vida quanto o sofrimento são eternos ou temporários? São eternos, né? Os dois. Vamos ver aqui, ó. Daniel capítulo 12, versículo 2 e Mateus 25, 46. Daniel diz assim, ó: E muitos dos que dormem no pó da terra, aqui se refere aos que morreram, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Como falamos em outros vídeos, sabemos que para Deus todos vivem. Então, uns estarão vivos com Deus, realmente vivendo a vida que Deus quer que você viva, que eu viva, mas outros que não querem dar ouvido ao Senhor estarão na vergonha e no desprezo também eterno. Mateus 25, 46, Jesus está dizendo, ó, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Muitos dizem, né, que é injusto da parte de Deus se fosse assim, né, porque eles acreditam que não é eterno o sofrimento. Só que a proporção é a mesma, porque o homem é eterno. Ou ele está com Deus, ou ele está sem Deus. O espírito humano
foi feito para ser eterno. Então, tanto para estar em alegria com o Senhor, quanto para estar em tormento sem o Senhor, ele é eterno. O sofrimento também é eterno, como está aqui nesses textos. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Já está informando aqui a eternidade. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que também é eterno. Aqui Mateus ainda 25, 41 e 46, que é aquele que nós lemos lá em cima. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, há uma diferença, porém, os dois são eternos. Busque estar com o Senhor. Você não se arrependerá. Mas, se você não decidir ainda nessa vida, pode ser tarde demais. O tempo que você tem é hoje. Você não tem o tempo de amanhã para decidir. Tem o tempo de hoje somente. A vida que você vive hoje, 100 anos, é um pingo na eternidade. Porém, é ela que decide onde você passará a eternidade. Com Deus ou sem Deus. Decida hoje passar a eternidade com o Senhor. E decida ficar ainda enquanto você tem força e fôlego para você fazer a obra do Senhor. Amém? O que volta direto para Deus? A alma ou o espírito? Eclesiastes 12, versículo 7 diz assim: e o pó volte para a terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, o que volta para Deus é o espírito. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer na Geena, ou Geena, tanto a alma quanto o corpo. Então, o que volta para Deus imediatamente após a morte é o espírito. Tanto que Jesus entregou para Deus o seu espírito, como falamos em outro estudo, que é o elemento através do qual Deus se comunica conosco. Esse é o que volta imediatamente para Deus, e não a alma, que é onde se toma as decisões. A alma é o nosso intelecto. É onde a gente decide se vai para Deus ou se vai para a carne. Se vai pender para as coisas do espírito ou se vai pender para as coisas dos prazeres da carne. Então, aqui, Mateus 10, 28 diz para que a gente tema a Deus, que tem o poder de lançar tanto a alma quanto o corpo no Geena. Geena é o lago de fogo. Está falando de eternidade. A diferença, então, é que o espírito volta para o Senhor, seja ele do bom, do justo, né? Seja ele do mal, do injusto, porque o espírito é simplesmente a vida. Ele volta esse sopro de vida para o Senhor. Mas aquilo que a pessoa decidiu caminhar nesta vida está na alma. É isso que ele vai decidir e vai para o destino na qual ele mesmo decidiu. Se ele quis seguir ao Senhor, estará na vida eterna. Se ele não quis decidir estar com o Senhor, infelizmente estará no lago de fogo. Aqui está a nossa compreensão do que nós somos. Nós somos espírito, alma e corpo. Nós somos um espírito que temos uma decisão e habitamos nesse corpo. 1 Tessalonicenses 5, 23 vai dizer: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma espécie de, como se fosse o tabernáculo e também o templo que Salomão fez. O nosso corpo, que também é o templo do Espírito Santo, tem essas três divisões.
a entrada, que seria ali o corpo, né? É o visível logo. Depois tem a alma, aonde você decide lavar os seus pecados, lavar a sua vida no sangue de Jesus, e tem ali a bacia, né? No tabernáculo e no templo, a bacia para se lavar e para comer o pão, né? Se alimentar de Deus, é aqui que você decide isso. E depois tem o Santo dos Santos, onde está a arca do Senhor. É onde Deus fala conosco, no Santo dos Santos, simbolizado aqui pelo Espírito. Na cultura judaica, a imagem de um peixe com uma cabeça humana saindo de sua boca simboliza a morte e ressurreição do profeta Jonas no grande peixe. Aqui, ó, tem um formato de um peixe, um desenho, né, numa pedra lá em Israel, e aqui é como se fosse uma cabeça humana saindo da boca do peixe. Então, baseado também nisso, é que o Senhor Jesus usou da sua morte e sua ressurreição após 3 dias. E ele diz assim em Mateus 12:40: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, os judeus entendem que o profeta Jonas, ele morreu e ressuscitou dentro do grande peixe. Inclusive, né, realmente no livro do profeta Jonas, ele chama de abismo, de cova, né, como se ele estivesse ali numa sepultura dentro do grande peixe. Então, o símbolo dessa cabeça sendo, né, que ele foi vomitado, o peixe vomitou ele em terra, esse símbolo aqui é um símbolo de ressurreição. E tem um certo sentido porque Jesus usou tanto a imagem dele estar 3 dias e 3 noites no ventre da terra, como Jonas ficou no ventre do peixe, quanto a sua saída, quanto a sua morte e ressurreição. Então é possível que realmente o profeta Jonas tenha morrido no grande peixe e depois ele ressuscitou. Chegamos ao fim, né? Um estudo rápido. Eu espero que Deus tenha trago mais conhecimento a você. A cada dia busque o Senhor, busque conhecimento da palavra, porque ela tem muita coisa para que você possa chegar-se ao conhecimento perfeito das coisas que Deus tem para você. Que Deus abençoe. A paz a todos.